Fala, meu aluno, professor Thiago Mena, professor de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal para aqueles que querem, de fato, aprender língua portuguesa. Bom, hoje nós iremos estudar a parte 2, conjunções subordinativas, parte 2, tá legal? Em que nós iremos observar as conjunções subordinativas adverbiais consecutivas, adverbiais concessivas e as adverbiais comparativas. Bom, vamos lá. Vamos começar pelas consecutivas. Primeiro é importante trazer à memória o significado do vocábulo consecutivas. Consecutivas é igual a consequência, ou seja, existem as causais que nós estudamos na parte 1 e agora nós estamos estudando as consecutivas, que são aquelas que representam a consequência, que representam o efeito de uma causa pré-existente, de uma causa pré-estabelecida, buscando sempre a relação de causa e consequência, em que a causa acontece primeiro na linha do tempo, não é na ordem do caderno ou na ordem do quadro, não é na linha do papel. Em termos lógicos e semânticos, na linha do tempo, a causa vem primeiro e a consequência vem depois. E hoje nós iremos estudar algumas conjunções ou locuções conjuntivas que vão introduzir a consequência, que vão fazer parte da consequência, razão pela qual elas serão chamadas de consecutivas, tá? Primeiro vamos conhecer quais são as principais conjunções e locuções conjuntivas consecutivas da nossa língua. Nós temos o que, tá legal? O vocábulo que normalmente aparece relacionado com o vocábulo tal, tamanho, tanto e tão. Tal, tamanho, tanto e tão. Então, eu coloquei assim para você, ó, que em relação com tal, tamanho, tanto e tão. Este tal, tamanho, tanto e tão, o grupo dos 4 T's, porque as 4 expressões começam com a letra T, normalmente quando aparecem na oração principal, ou seja, na oração que antecede aquela introduzida pelo vocábulo que. Daqui a pouquinho você vai observar um exemplo e vai perceber a estrutura. Além do que, nós temos o de modo que, de sorte que, de maneira que, são expressões, são locuções conjuntivas consecutivas, ou seja, são locuções que irão introduzir também no contexto uma consequência, um efeito. Observemos aqui a primeira frase. Dormiu tanto que perdeu a hora. Repare, aqui está a primeira oração, dormiu tanto. A segunda oração, que perdeu a hora. Onde está a conjunção consecutiva? Está aqui, ó, é o que. Bom, vamos analisar a relação de causa e consequência. O que acontece primeiro na linha do tempo? Primeiro você dorme muito ou primeiro você perde a hora? Primeiro você dorme muito e a consequência é perder a hora, acontece depois. A conjunção que está dentro da oração que indica a causa, aquilo que acontece primeiro, ou está dentro da oração que indica a consequência, aquilo que acontece depois. Ó, que perdeu a hora, está dentro da oração que indica a consequência. Então, este que introduz a consequência, o que é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Repare o tanto. Eu disse que é em relação com o vocábulo tal, tamanho, tanto e tão. Repare que dentro da oração que antecede o vocábulo que, ou seja, da oração principal, a oração que traz a causa é que você encontra, quando encontra estas expressões intensificadoras que apresentam aí a letra T, tão, tamanho, tal e tão. Então, ó, observe o exemplo abaixo. A sacola é tão frágil que rasgou. Primeira oração, a sacola é tão frágil. Olha o tão aqui novamente, ó. Agora você está observando o tão. A sacola é tão frágil que rasgou. Ó, que rasgou. O que acontece primeiro na linha do tempo? Primeiro a sacola é frágil ou a primeira sacola rasga? Primeiro ela é frágil.
É o fato dela ser frágil que produz a consequência rasgo, sim ou não? E aí você observa aqui mais uma vez a expressão intensificadora tão, que aí aparece na oração principal, que é aquela que apresenta a causa. Então, mais uma situação em que o vocábulo que é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva, ou seja, traz a consequência, tá legal? E aparece, em geral, relacionada com tão, tamanho, tão e tanto. Estas expressões intensificadoras, quando aparecem na oração anterior, que é a oração principal, que é aquela que vai trazer a causa, tendo em vista que a outra, iniciada pelo vocábulo que, traz a consequência, traz o efeito, portanto, consecutiva. As concessivas. Quais são as principais conjunções e locuções conjuntivas concessivas? Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, por mais que, posto que, apesar de que, sem que, nem que e por aí vai. Repare que as concessivas, elas trazem essa ideia de quê? De concessão, que nada mais é do que uma oposição, né, em relação a um fato que não tem força suficiente para cancelar aquilo que você verifica como uma espécie de oposição. Ó. Embora chova, sairei. Qual é o normal quando se chove? O normal é sair ou não sair dentro do contexto suscitado. Entre sair e não sair, a expectativa é não sair, mas não tem força suficiente para impedir a realização do fato de sair. Então, repare, ó, aqui está a primeira oração. Embora chova, sairei. Ao embora aqui, concessivo, é uma conjunção subordinativa concessiva. Aqui do outro lado, nós temos a primeira oração. Estudarei, nem que seja só um pouco. Ó, estudarei, ainda que seja só um pouco. Então, este nem que seja só um pouco é uma locução conjuntiva concessiva. Traz essa ideia, você pode substituir por outras locuções mais famosas, mais usadas. Ó, estudarei nem que seja só um pouco, estudarei ainda que seja só um pouco. Mesmo sendo só um pouco, eu irei estudar. Ou seja, o fato de ser apenas um pouquinho não impede o estudo, não tem força para impedir a realização de algo. Né? Ainda que esteja cansado, trabalharei. Qual é o natural? Quando se está cansado, quando se encontra cansado, entre trabalhar e não trabalhar, é natural não trabalhar. Então acontece o oposto daquilo que é esperado e não tem força para impedir. O meu cansaço não tem força para impedir o meu trabalho. Então as concessivas trazem essa ideia, tá legal? É algo que acontece numa perspectiva opositiva, né, com uma quebra de uma tendência, uma quebra de uma expectativa que você verifica conforme o contexto. Tende a analisar o contexto sempre, o contexto é soberano, e você vai ver que não tem força para impedir a realização de algo, né? Mesmo não sendo esperado, acontece, não impede o seu acontecimento, não impede a sua realização. Essa é a base da concessiva, é a base do raciocínio. E nós temos as comparativas. Quais são as principais conjunções e locuções conjuntivas comparativas? O como, que é um clássico, né? Este como equivale a igual a. O como sendo equivalente a igual a. Então você pode substituir o como e colocar igual a. Nós temos a expressão tal qual, como tal qual, o feito. Esse feito sendo equivalente ao como. Nós temos o que nem, também equivalente ao como. E você pode ter a locução conjuntiva comparativa do que, ou simplesmente a conjunção comparativa que. Por que o do está entre parênteses? Porque você pode usar do que e você pode usar apenas o vocábulo que, somente que. Você quem sabe. Vamos observar aqui os exemplos das estruturas comparativas. Ó. A menina agiu como uma adulta. A primeira oração está aqui, né? A menina agiu. A segunda oração, como uma adulta age. Repare que o verbo nas comparativas fica subentendido, é extremamente normal isso. E você pode substituir pelo igual a. Ó. A menina agiu igual a uma adulta. Então, comparando a ação de uma menina à ação de uma adulta.
é uma comparação. Embaixo, a menina agiu tal qual uma adulta, ó, repare, tal qual uma adulta. A menina agiu como uma adulta ou a menina agiu tal qual uma adulta. São comparativos. Nós temos aqui, ó, o jogador foi tão rápido quanto o goleiro. O jogador foi tão rápido quanto o goleiro. Repare que este quanto aí também traz a ideia comparativa. Ou ainda ele foi mais rápido, aí você pode dizer do que o goleiro, usar a locução conjuntiva comparativa do que, mas você pode retirar o do e dizer ele foi mais rápido que o goleiro. Ele foi mais rápido que o goleiro. Dizer ele foi mais rápido do que o goleiro ou ele foi mais rápido que o goleiro, ambas estão corretas, tá legal? Então aqui nós encerramos a nossa parte 2 das conjunções subordinativas adverbiais. Deixa aí o seu like, não se esqueça do like, é muito importante que você dê o seu like. Um forte abraço e até a próxima. Português é bom demais.